alimento na mesa que hoje atende mais de 400 pessoas todos os dias, né? E também a implementação de reformas e ampliação. Nós ampliamos um CRAS, né? Nós tínhamos um CRAS e um CRES, né? Hoje não. Hoje, Manacapuru pode dizer que tem 7 CRAs, né? Ao longo desse período em que estamos à frente da secretaria. E sem falar que na sexta-feira passada inauguramos um CRAS Terra Preta, que vai atender muito aquela comunidade, tanto nos serviços, né, como na formação de algumas senhoras daquela comunidade, porque lá vai ter uma oficina, tem um projeto muito bom de corte e costura, mas eu quero te dizer assim, o que mais nós ganhamos foi com o avanço social, com a criação desses CRAs, nós pudemos sair de um patamar hoje de bolsista naquele município, do Bolsa Família. Nós temos hoje quase 27 mil pessoas recebendo Bolsa Família. E a implementação também de um CRAs itinerante, aquele CRAs que sai de dentro da estrutura da secretaria e vai para as comunidades, né? Trabalhar, levando todo o serviço, desde o INSS digital, Bolsa Família e tudo aquilo que a comunidade realmente precisa, né? Quando vocês assumiram a gestão lá há 8 anos, Manacapuru não tinha sequer coleta de lixo, né? Manacapuru estava sem coleta de lixo, sem atendimento de laboratorial, sem uma série de recursos. Eu me recordo que vocês chegaram a pedir ajuda à carreta da saúde do SESC, odontológica do SESC. Vocês fizeram uma administração emergencial para 1º de janeiro já colocar as coisas funcionando, né? Você acha que Manaus também precisa de uma gestão emergencial como essa que vocês fizeram em Manacapuru? Com certeza. Manaus precisa hoje tomar um choque de gestão. Tá? Precisa de pessoas técnicas dentro da gestão que conheçam realmente a necessidade de quem está lá na ponta. Não adianta você, vou fazer, se você não tiver pessoas técnicas, pessoas que tenham conhecimento sobre a área social, sobre educação, sobre saúde, a gente vai continuar na mesmice. E Manaus ele precisa tomar um choque de gestão, sim. Precisa de ter pessoas que estejam comprometidas com o social, pessoas que estejam comprometidas com a educação, principalmente com a saúde. Você tem uma ideia, Trícia? Nós recebemos aquele município, nós tínhamos 12 UBSs. Hoje, entre postos de saúde e UBSs, nós temos 45. E vocês tinham 12 UBSs e quantas funcionavam? Nenhuma. Era isso que eu queria falar. Nenhuma estava funcionando, né? Não tinham um contrato com a saúde que estivesse ativo, né? Olha, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos nenhum hospital, praticamente. Tínhamos um hospital velho, né? E que os nossos manacapuruenses, eles estavam se tornando manauaras, estavam nascendo, tendo que vir nascer em Manaus porque não tinha. O melhor serviço de saúde que Manacapuru prestava era a ponte, né? Eu me recordo bem naquele momento, porque eu trabalhei com ação social logo no início, quando vocês assumiram, porque realmente a situação estava bem complicada, né? Nós estamos falando aqui quando o Beto D'Angelo assumiu a prefeitura de Manacapuru. Os primeiros dias, a situação estava bem complicada. Eu me recordo que nós chegamos aí, a cidade estava com todos os serviços públicos essenciais suspensos, inclusive a coleta de lixo, que lixo é doença, né? Significa doença, principalmente em períodos de chuva, em períodos de dengue e tudo mais. E vocês fizeram um plano emergencial que vocês começaram do dia 1 da gestão a colocar coisas emergenciais para funcionar, né? Com certeza. Eu vejo, olha, se você observar Manacapuru hoje, Manacapuru se tornou uma cidade resiliente, porque é uma cidade que está toda asfaltada,
né? Coleta de lixo em dias, educação a todo vapor, se tornou hoje um município, né, da robótica, né? Tem colégio militar. Isso, Uma isso. das poucas cidades do interior que conta com colégio da Polícia Militar, né? E sem falar que nós construímos, o Beto construiu um hospital novo para Manacapuru, né? Sem falar que a educação em Manacapuru se transformou, né? Imagina só, um município que nem Manacapuru, 30 anos sem ter uma escola municipal construída pelo poder público. 30 anos. 30 anos. Manacapuru sofreu muito. A população deve ter aumentado 30 vezes nesses 30 anos e você contar com o mesmo número de escolas é uma coisa absurda. Quer dizer que provavelmente tinha criança fora da escola. Com certeza tinha, e tinha muitas. Nós tínhamos aí 13 mil e poucos alunos, hoje nós passamos dos 23 mil. Olha, em 8 anos, não foi a natalidade que aumentou tanto, foi o número de matrículas, com mas certeza. aí, para você ver o tamanho do investimento em Manacapuru, em 8 anos, desde 2018 que nós não perdemos o ano letivo. Por quê? Porque a gestão se preocupou em construir escolas. Até dezembro, o prefeito ele entrega para o município de Manacapuru 60 escolas construídas. 60 escolas. 60 escolas. Nossa. Nós temos escolas dentro de Manacapuru que não tinha com ginásio, não tinha, nunca teve, e Manacapuru hoje desponta disso. E na zona rural, como é que está a situação da zona rural de Manacapuru? Olha, zona rural, foi feito um trabalho gigantesco com a implantação. O primeiro município, Trícia, que implantou o PAA foi Manacapuru, né? Então, esse programa ele facilitou e deixou com que, nos períodos sazonais que acontecem na nossa região, aquelas pessoas que vêm da zona rural para a cidade, elas começaram a ficar porque a gestão do Beto, ela investiu em educação, investiu em saúde no interior, porque em cada comunidade grande nós temos o BS funcionando com médicos. Ótimo. E as nossas escolas no interior, as grandes, elas são em alvenaria e são acima da maior cheia que teve, acima desse nível. E todas elas são em alvenarias climatizadas, com internet e com poço artesiano. Então, ninguém ficou sem aula durante a pandemia. Nós tivemos porque todo mundo ficou na onda digital. Sim. Mas nós não perdemos o ano. Mas Manacapuru foi dos poucos municípios que tiveram, então, aula pela internet. Se todas as escolas estão interligadas, porque muitas cidades do interior não puderam ter aulas por conta. Inclusive, a própria Universidade Federal do Amazonas interrompeu as aulas porque nem todos os municípios tinham acesso à internet. Exatamente. Né? E se Manacapuru, em dezembro anterior à entrada de vocês, nós fizemos uma excursão e avaliamos vários pontos, né? E Manacapuru estava numa situação tão gritante que a gente dizia, poxa, mas é tão perto de Manaus e por que tanta diferença social? Então, nós fizemos uma ação social na época do Natal e 1º de janeiro. Vocês entraram já com todo apoio do Sesc Senac e já colocando as coisas, fazendo um intensivão, né, de saúde, de ação social e tudo mais. E aí, eu gostaria de te perguntar agora, você que identificou tantos problemas em Manacapuru, de uma hora para outra, junto com toda a equipe do Beto D'Angelo, você identifica em Manaus problemas também? Vejo muitos problemas em Manaus. Pode falar alguns? Olha, eu acredito, afirmo categoricamente que a saúde em Manaus ela ainda precisa ser reavaliada, tá? Reavaliada. Temos muitos bairros que precisam ser implementados, colocado UBS, né? Você tem uma ideia? O município de Manacapuru tem um hospital, né? E tem uma maternidade. O município de Manaus não tem hospital.
essa conta quem paga é o governo. É verdade. Então, assim, é muito difícil para um município tão rico, que nem Manaus, não poder administrar a saúde. Não saber administrar a saúde. É porque, na verdade, o Estado deveria ficar só com a alta complexidade, né? O atendimento de baixa complexidade deveria ser cuidado por um hospital municipal, né? Com certeza. Porque ali fica misturado consultas com pacientes politraumatizados, vírus com, sei lá, um atendimento neurológico, ou seja, a baixa complexidade poderia ser resolvida pelo município, poderia fazer com que se fosse muito mais otimizada a questão da saúde, todo mundo atendido, né? Sem sobrecarregar os nossos hospitais. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já já falando um pouco mais sobre a questão da saúde e sobre outros pontos. A gente volta já. É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Tem serviços de saúde e emissão de documentos. Tem oportunidade de renda e qualificação profissional. Tem crédito para o empreendedor e auxílio ao setor rural. É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Governo presente, levando mais cidadania e diversos serviços para nossa gente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Voltando aqui com Adanor Porto, secretário de Ação Social de Manacapuru. Então, secretário, nós falávamos que Manacapuru progrediu muito e que Manaus tem alguns pontos que a gente pode identificar como possíveis de serem solucionados mais facilmente até do que Manacapuru. Nós falávamos na questão do hospital municipal, que Manacapuru tem um município muito mais rico como Manaus, não tem, né? E nós temos também uma maternidade municipal só, né? Manacapuru tem uma, quer dizer... Se a gente falar em termos de porcentagem, Manacapuru está mais bem servido de serviço público na área de saúde do que Manaus? Olha, Manacapuru hoje ela não tem demanda suprimida, né? Não. Nós não temos os nossos bebês, eles nascem manacapuruense mesmo, né? E nós não temos fila para cirurgias. Então, assim, um hospital que tem uma capacidade para fazer 5.000 cirurgias por ano, Nossa. nós temos duas salas de cirurgias. E que não fica nada a desejar com aqui de Manaus. 2 salas nos 2 hospitais? Só no hospital. Num. É. O outro é só internação? Só internação. A maternidade, porque quando a intervenção cirúrgica se faz no centro cirúrgico. São os dois um perto do outro. Entendi. Seria como se fosse uma casa de parto natural e o centro cirúrgico próximo, caso Tudo é interligado. houvesse necessidade. Entendi. Qual seria outra coisa que você, quando atravessa a ponte, nota que Manaus está ficando a dever? A questão social. A gente vê muita gente em estado de vulnerabilidade. E aqui em Manaus ainda se vê assim, não se tem uma preocupação de identificar as pessoas que estão realmente em estado de vulnerabilidade. Hoje, precisamos de mais CRAs.
a gente precisa de mais CREAs. Não é só colocar o prédio em si, mas sim colocar pessoas treinadas, pessoas que possam receber e solucionar o problema daquelas pessoas. E você não acha que falta um pouco utilizar esses CRAs também como polo de formação dessas pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho? Olha, hoje tudo é questão de boa vontade. Tudo é questão de boa vontade. Dá para se fazer muita coisa. Nós temos várias secretarias, né, no município. Nós temos um município que, se nós fizermos uma conta boba, se nós olharmos o quantitativo de pessoas que habitam em Manaus e as pessoas que habitam na zona rural do estado do Amazonas, você vai ver que é gritante a questão do recurso e de repasses que é feito para os outros municípios. Os outros municípios, os outros 61 municípios, têm que sobreviver com 5%. Os 95% fica para Manaus. Então, só aí você vê Manaus, um município rico, um município que arrecada bem e que precisa investir de forma correta esses recursos. Mas Manaus é uma cidade-estado, né? Porque 95% dos recursos são investidos aqui, mas quantos por cento da população está na capital também? A maioria da população está na capital e é uma cidade que não para de crescer porque não só gente de outros estados, mas também de outros países vem para cá, né? Exato. Você sabe que a gente teve uma migração haitiana muito grande e atualmente uma venezuelana muito grande, né? Isso tem se intensificado muito. E aí, eu não sei a que ponto as secretarias ou houve orçamento ou planejamento para esse crescimento desordenado, até por conta da migração. Mas, Trícia, nós sabemos que o nosso Estado ele tem algumas coisas que são sazonais, alguns acontecimentos que são sazonais. É porque o nosso gestor, hoje, ele só tem uma preocupação de ser imediatista e resolver só quando se surge o problema. Eu sei que todo ano, eu tenho um problema com a cheia. E com a seca também, né? E tem um problema com a seca também. A seca está chegando de uma maneira a deixar muitos municípios isolados. Nós temos uma zona rural fantástica no município de Manaus. Nós temos uma zona rural fantástica no município de Manacapuru. Nós aproveitamos o terceiro setor em Manacapuru para abastecer Manaus. Essa estação, né? Esse período de queimadas, né? Você que tem tanta experiência, né, gerindo uma cidade que está do outro lado da ponte, que tem uma visão do que está acontecendo em Manaus, você consegue dizer a que se atribui a quantidade absurda de fumaça que nós tivemos no ano passado e que provavelmente teremos novamente, né? Uma qualidade do ar terrível, onde as pessoas estavam lotando os hospitais com problemas respiratórios, problemas alérgicos. Você acha que é somente devido à coivara ou você acredita que existe incêndio criminoso, que a seca... Qual a explicação para a qualidade do ar que a gente respira em Manaus nos períodos de maior seca? Nós tivemos um período atípico, Clícia, né? Esse período ele foi atípico, mas há de se ter um enfrentamento para essas épocas. Nós sabemos que nessas épocas nós temos queimadas. É natural devido à quentura, devido ao aumento da temperatura, devido à baixa de umidade. Sim. Então, a gente ocasiona esse tipo de queimadas. Mas a gente sabe que se nós tivermos uma campanha de conscientização, trabalharmos pesado na área educacional, dentro das nossas escolas. Em Manacapuru, nós fazemos as nossas campanhas. Nós já estamos trabalhando lá. Distribuindo panfleto, dizendo para que ninguém queime lixo, dizendo para que ninguém... Até mesmo a poda das árvores, a prefeitura recolhe para que se evite que seja queimado dentro de Manacapuru. Eu queria que você olhasse para essa câmera e falasse para o cidadão daqui de Manaus, né?
esses conselhos que você dá lá aos cidadãos de Manacapuru. Por favor, repita, que é muito importante. É importante que, nesse período de estiagem, período em que a nossa temperatura aumenta e diminui a umidade do ar, que nós não venhamos queimar nenhum tipo de lixo, não queimar as aparas das árvores, as podas das árvores, chamar a prefeitura para que sejam tiradas, para que não se tenha esse tipo de problema, porque isso vai causar problema respiratório. Então, evitar, pedir para que as autoridades façam campanha dentro das escolas para alertar os pais, alertar as mães, até a própria criança, para que ela tenha essa conscientização de que não deve queimar. Então, meu apelo a você que é professor, a você que é pai, a você que é mãe, instrua as suas crianças, os adultos perto de vocês, do risco respiratório, do risco alergênico, das queimadas. Um palito de fósforo, num clima seco, pode fazer tudo aquilo virar um incêndio. A tua vizinhança, as árvores, o lixo. Queimar lixo. Não existe necessidade em Manaus. Existe um serviço de coleta de lixo. Nós pagamos bastante pela coleta de lixo. Não é necessário queimar lixo em Manaus. Podaram as árvores, vamos queimar? Não. Chame a SEMAS, eles recolhem, né? O serviço de limpeza também recolhe. Por favor, vamos evitar que nós passemos esse ano pelo sufoco respiratório que nós passamos no ano passado, não é isso? Exatamente. Se não houver um enfrentamento, um planejamento para que essas ações sejam tomadas, a gente vai continuar passando pelos mesmos problemas todos os anos. Quando vocês assumiram a prefeitura de Manacapuru, o centro da cidade contava com a mais absoluta desordem, né? O que você acha com relação ao centro da cidade de Manaus? Manaus precisa ser reordenada. Isso é fato. Precisa ter políticas implementadas para aquelas pessoas que trabalham no centro. Então, você também não pode tirar o trabalhador sem que você dê condição para ele, mas que você reestruture, que você reorganize tanto o trânsito como a alocação dessas pessoas que estão ganhando seu pão nosso de cada dia. Eu acho que o grande problema que nós temos aqui é levar de volta o comerciante ao centro. O centro voltar a ser interessante para o comerciante, que o centro seja mais limpo, que o centro seja mais policiado, que o centro atraia mais compradores, que seja confortável para os consumidores, para que os comerciantes voltem ao centro, porque o centro é o maior polo de arrecadação de ICMS, de alvará de funcionamento, de ISS, ou seja, sem contar um IPTU do centro da cidade, que é onde nós temos as maiores edificações, as que rendem, né, aos cofres públicos os maiores tributos. Só que hoje há um maior número de placas de vende-se, aluga-se de prédios abandonados está no nosso centro. Mas né? Isso é fato, Trícia, porque você não tem segurança. Você precisa ter uma guarda municipal eficaz, eficiente, de prontidão no centro, para que você não se sente seguro ir no centro. A guarda municipal é de suma importância, não só para preservar praças e parques. A guarda municipal ostensiva, ela dá uma sensação de segurança a quem lá está. Ela protege as nossas ruas, as nossas praças, os nossos espaços públicos e faz com que o ladrão ele não pensa de uma forma diferente de um empreendedor. Um empreendedor procura um local onde haja viabilidade para o negócio dele prosperar. Exatamente. Né? Se não há viabilidade para um negócio ilícito,
para o ladrão, para o bandido funcionar naquele ambiente, ele vai procurar outro, né? Claro, você tem que ter essas medidas coercitivas, essas medidas que são mitigadoras, esse planejamento, ele tem que acontecer. Nós precisamos colocar Manaus com outros olhares. Uhum. Hoje, tudo que é ruim parece que acontece primeiro em Manaus. Eu não vou poder discordar de você. Isso aqui não vai ser uma disputa entre um cidadão de Manacapuru e uma cidadã de Manaus, porque eu vou perder feio. Então, eu queria que você resumisse tudo que nós conversamos e me desse aqui, rapidamente, 3 a 5 ideias do que você faria se assumisse hoje. Olha, eu, na qualidade de gestor, eu prepararia uma equipe boa, chamaria uma equipe boa, fazer um planejamento para implementação de políticas, né, voltadas para aquele que precisa, que é aquele que está lá na ponta, é o seu Zé, a Dona Maria, é aquele que anda de mototáxi, é aquele que anda de ônibus, né, para que eles fossem alcançados tanto na área social quanto na área da saúde e na inclusão daquelas mães em alguns programas, para que hoje Manaus sofre com a inclusão. Nós temos dificuldades de profissionais dentro da área da saúde, dentro da área da educação, com relação à inclusão às nossas crianças que são portadoras de deficiência ou qualquer outro tipo de... Isso aí é um problema sério. De antemão, eu já faço convite para o senhor voltar para nós conversarmos um programa inteiro a respeito da maternidade atípica, da criança atípica. Quero agradecer a sua presença hoje. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas já está convidadíssimo para uma nova visita para a gente explanar mais esse tema da criança atípica, da maternidade atípica e da família atípica. Agradeço a audiência de vocês e até amanhã. Com Amazonas diferente, tem governo presente, fazendo mais por nossa gente. Tem serviços de saúde e emissão de documentos, tem oportunidade de renda e qualificação profissional, tem crédito para o empreendedor e auxílio ao setor rural. É o governo presente, com Amazonas diferente, tem governo presente, fazendo mais por nossa gente. Governo presente, levando mais cidadania e diversos serviços para nossa gente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939.